Agora a gente vai falar sobre saúde aqui no Pan News em Revista, segunda edição. Recebemos o oftalmologista Davi Almeida, que vai trazer informações sobre o Junho Violeta. Você sabe qual é o significado do Junho Violeta, Anderson? Tem uma abordagem em relação ao combate, ao alerta, ao ceratocone. Mas o doutor Davi Almeida vai falar um pouquinho. Doutor Davi Almeida, muito boa tarde. Confesso que é um nome novo para mim, ceratocone. Para mim também, Anderson? Viu, doutor? A gente não está tão ciente assim do que significa, mas o senhor vai trazer essas explicações para a gente. É uma doença perigosa e esse alerta é muito importante. Muito boa tarde, Anderson. Muito boa tarde, Débora, e todos os ouvintes aí da Jovem Pan News. Realmente, o ceratocone é algo que a gente precisa justamente de imprensa forte, como vocês, para poder orientar os nossos pacientes e aí toda a população em geral com relação ao ceratocone. Ceratocone é exatamente uma doença da córnea, popularmente chamada a pílula do olho, né? Aquela parte mais anterior do olho, que é uma lente, a principal lente do nosso olho, que com o passar do tempo, ela vai ficando com um formato cônico. Daí vem o nome cerato, de córnea, e cone, do próprio formato cônico dessa córnea. E isso faz com que a visão fique muito embaçada e os pacientes ficam vendo muito ruim com essa condição. E no Junho Violeta, como a Débora bem falou, é justamente para a gente poder alertar a população em geral e aos nossos pacientes para essa doença. Doutor Davi, existe algum outro sinal que essa doença possa estar se manifestando, né, inicialmente no olho do paciente, da pessoa, além dessa questão da visão turva? Irritação, de repente vermelhidão no olho, algum tipo de dor? Quais seriam outros sintomas? Muito bem, Débora, isso é muito importante, que é justamente o que traz o paciente ao médico oftalmologista, que é o profissional habilitado para dar esse diagnóstico e seguir no tratamento. O principal sintoma, realmente, inicialmente a visão vai ficando mais embaçada, principalmente pior para longe do que para perto, associado, muito eventualmente, também associado a prurido, a coceira, região ocular. E aí a coceira, realmente, ela é um dos fatores que estão associados e também que podem piorar, que podem vir a fazer a evoluir essa patologia. É uma patologia que ocorre aí principalmente entre os 10, 15 anos de idade até os 35, 40 anos de idade. Pega um pouco mais frequente em mulheres do que em homens. E realmente tem essa associação de baixa visual associada à fotofobia, que é uma dificuldade com a claridade, né? E essa visão para longe, principalmente, que vai se deteriorando. Ela é uma doença também, ou seja, ela vai piorando com o passar dos anos. Por isso, a visita ao médico oftalmologista se faz muito importante para a gente poder dar o diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil, porque, como você bem colocou, esses sintomas são tênues, né? Eles vão vindo muito lentamente no decorrer dos anos. Doutor, não se sabe ainda ao certo, né, o que pode causar essa doença, não se sabe ainda, não se conhece a causa exata, podem ser muitos fatores aí, mas quanto ao tratamento, o senhor falou que é nessa faixa ali dos 15 aos 30, pouco mais de 30 anos, é possível identificar precocemente e tratar essa doença, é reversível? Muito bem, Anderson. É dessa forma que você colocou. São questões multifatoriais, são vários fatores, né? Principalmente a parte genética, é uma doença autossômica dominante, que a gente diz no termo médico, né? É uma doença que a gente muitas vezes tem outros familiares acometidos, parentes de primeiro grau. Mas também tem associação com algumas outras patologias, como eu falei, conjuntivite relacionada a prurido, a coceira, né? A conjuntivite vernal, síndrome de Down, síndrome de Ehlers-Danlos, também tem uma relação mais comumente associada com o ceratocone, mas a maioria dos nossos pacientes realmente são por questões genéticas. E aí o tratamento se faz de algumas formas. Como é uma fragilidade da córnea, dessa parte da frente do olho, dessa nossa lente,
da frente do olho, ela deve ser feita de forma a tentar deixar essa córnea mais rígida, que a gente chama de cross-linking, e dessa forma a gente vai evitar a progressão. E uma vez já com o ceratocone sendo dado diagnóstico já mais à frente, né, a gente tem que tentar fazer com que regularize o formato dessa córnea. Tentar não deixar ela ficar com esse formato cônico. E aí, para isso, tem cirurgias, tem lente de contato, a lente de contato rígida, é um primeiro abordagem, depois cirurgia com anel intraestromal, que são outras abordagens. E hoje a gente tem uma gama de tratamento que a gente pode fazer com que evite precisar de um transplante de córnea, que seria o último nível de tratamento para essa patologia. A forma da gente evitar, desculpe interromper, a forma da gente evitar chegar ao transplante de córnea realmente são idas corriqueiras a cada ano, um ano e meio, ao médico oftalmologista, e aí a partir dos exames que a gente faz na consulta simples com o oftalmologista, a gente pode vir a pensar nessa patologia e solicitar os exames mais específicos. Doutor Davi Almeida está conversando conosco, ele que é oftalmologista, trazendo os alertas do Junho Violeta, que traz informações relevantes sobre o combate ao ceratocone. Doutor Davi, o Anderson questionou sobre o fato de tratamentos que podem ser aplicados e em relação ao SUS, como as pessoas podem não apenas buscar o tratamento, mas fazer o acompanhamento, seja anual ou, como o senhor mesmo falou, a cada 1 ano e meio, em relação a ir ao oftalmologista, ao especialista, ver como é que está a saúde dos olhos. Isso mesmo, Débora. O mais preconizado é a cada ano procurar um médico oftalmologista, de modo geral, e aí o médico vai dizer qual a frequência daquele paciente que precisa estar indo, quando uma vez já dado o diagnóstico. Com relação à saúde pública, no SUS, a gente tem sim a condição de poder fazer o diagnóstico com o exame mais comumente chamado, seria o exame da consulta tradicional, geral, médica oftalmológica, né? E o exame de topografia, que seria para ver o formato dessa córnea, se ela já está tomando esse formato cônico. Além do exame de paquimetria, que é para avaliar a espessura corneana, porque ele vai ter esse formato cônico associado a uma diminuição de sua espessura. Então, no SUS, a gente tem como fazer esse acompanhamento também, os médicos do Estado, da Prefeitura, faz esse atendimento pelo SUS, tem como dar esse diagnóstico, uma vez dado o diagnóstico, e caminhar para o setor responsável por essa parte de ceratocone, essa parte da córnea, e aí a gente vai dando seguimento a esse tratamento. E como eu falei, começa inicialmente com lente de contato, e hoje a gente tem uma gama enorme de lente de contato que consegue, na grande maioria das vezes, dar uma condição muito boa de visão e tratamento desses pacientes. Lembrando só, e mais importante, que é uma doença progressiva. Então, que não adianta a gente simplesmente esperar o diagnóstico e o paciente desaparecer no seu acompanhamento. Então, é importante esse acompanhamento dessa doença para evitar essa progressão, já que a gente tem uma gama de tratamentos outros, como eu falei, o cross-linking, no intuito de evitar que isso venha a progredir e venha a ter uma perda permanente da visão, né? Doutor, uma última pergunta para a gente finalizar, vai ser breve. A gente está falando de como identificar esses sintomas, de como tratar inclusive no SUS, que é importante para a população em geral, mas é possível evitar essa doença? Hoje em dia, a forma que a gente orienta não deve estar necessariamente em todos os casos, mas o não coçar, hoje, principalmente agora no Junho Violeta, o que a gente mais chama a atenção é evitar o coçar dos olhos. Hoje, o fato de coçar os olhos, ele realmente já é comprovado, todos os trabalhos científicos já têm mostrado, oftalmologistas, que isso aí faz com que isso venha a fazer com que essa progressão aumente e que ela progrida de forma mais rápida. Então, isso já é um dos principais fatores que a gente já vê em pacientes com ceratocone, são os pacientes que coçam muito os olhos. Então, a gente costuma brincar, e é um jargão que se faz, para coçar o olho de quem tem, principalmente quem já tem ceratocone, coçar com o cotovelo, ou seja, nunca coçar, né? E aí a gente brinca para poder chamar a atenção e não coçar os olhos, principalmente os olhos, friccionar os olhos com muita força,
porque isso faz com que o ceratocone venha a começar a dar esse dano, né, na córnea, né? Doutor Davi Almeida, muito obrigada pelos alertas envolvendo o Júnior Violeta, e em especial essa doença, o ceratocone. Muito obrigada, seja bem-vindo sempre. Muito obrigado, doutor. Sempre à disposição, forte abraço. Parabéns aí por mais essa campanha que a Jovem Pan News tem dado aos seus ouvintes. Tudo de bom. Obrigada, até a próxima.